Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós temos a nossa monitoria de Direito Civil. Deixa eu me apresentar, meu nome é Natália Valério Jardim, eu sou professora aqui do Master Juris e do Master OAB. E hoje eu trouxe um tema muito importante, como eu já falei de Direito Civil, para tratar com vocês. A gente vai falar de defeitos do negócio jurídico. Eu estou o tempo inteiro no chat do www.masteroab.com.br/ao vivo. E eu vou ficar lendo esse chat o tempo inteiro, então se você tem alguma dúvida, se você ficar meio perdido durante alguma explicação, é só você enviar por lá que eu vou falando com vocês aqui no ao vivo. Outra coisa, se depois disso vocês ainda quiserem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, alguma sugestão de prova, de como fazer uma boa prova, já que dia 19 de novembro está chegando, vocês podem me encontrar lá no Instagram com @NataliaVJ. A Natália com HY, tá, gente? Minha mãe me sacaneou, eu consegui me alfabetizar e estou aqui hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre defeitos do negócio jurídico. Preciso lembrar vocês de que no Código Civil de 2002 a gente adotou a escada pontiana. O que é a escada pontiana? Você provavelmente ouviu falar da escada pontiana quando você estava lá no comecinho da faculdade. Você provavelmente já esqueceu, mas tá tudo bem, gente. Escada pontiana. O Código Civil de 2002 olhou, prestou atenção nos nossos negócios jurídicos e falou, olha, o nosso negócio jurídico ele pode ser estudado em 3 planos. O nosso primeiro degrau, o nosso primeiro plano, a gente trabalha com a existência. O plano da existência. A nossa escada pontiana trabalha com a existência. Mas, porém, contudo, ele não aparece no Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, ele não trata em momento algum, não fala em momento algum do campo da existência. Ele não toca nesse assunto. Não aparece. Mas sim, ele existe. A gente tem que tratar disso em alguns momentos, tudo bem? Ainda que não apareça bonitinho lá escrito pra gente na letra da lei, lá na nossa norma do Código Civil. O nosso segundo degrau, que é o degrau de maior interesse para nós na aula de hoje, é o campo da validade. Depois que você verifica a existência de um negócio jurídico, você deve verificar a validade. Esse é o nosso segundo degrau. Percebe? A gente vai subindo os nossos degraus na nossa escada pontiana. Por último, lá em cima, o nosso último degrau, nós temos o campo da eficácia. Ou seja, nós precisamos verificar se nós temos um negócio jurídico que existe, que é válido e se ele pode produzir efeitos. Tudo bem? Eventualmente a gente vai ter até um negócio jurídico que existe, não é válido e está produzindo efeitos. Ou existe, é válido, mas ainda não está produzindo efeitos ou não pode produzir efeitos. O que importa é, a gente tem que lembrar que existem esses 3 degraus na nossa escada pontiana, ainda que o primeiro não apareça explicitamente no Código Civil de 2002. Eu já falei para vocês que quando a gente trata de defeitos do negócio jurídico, o nosso degrauzinho de interesse é esse aqui. Quando a gente fala de defeitos do negócio jurídico, a gente está falando do âmbito da validade. Ele existe, porém ele tem um defeito que irá torná-lo anulável. Preste atenção nisso. A gente pode estudar, quando a gente fala genericamente de defeitos do negócio jurídico, de defeitos que podem trazer a nulidade, ou seja, esquece, não tem como sanar o vício. E a gente vai entrar no campo dos vícios de consentimento. Nós chamamos 2 tipos de vícios, vícios de consentimento e vícios sociais. Hoje a gente vai falar dos vícios de consentimento. Os vícios de consentimento, eles geram a possibilidade de anulabilidade do negócio jurídico, o que significa que pode sofrer correção. A anulabilidade, diferentemente da nulidade, permite a correção daquele negócio jurídico. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando dos defeitos do negócio jurídico, hoje nós estaremos falando de vícios de consentimento. Natália, o que significa isso? Você lembra quando você estudou o nascimento lá do nosso negócio jurídico, lá no artigo 104 do Código Civil? Ele mostrou pra gente, olha, para você fazer um negócio jurídico, você precisa ter um agente capaz, negócio jurídico válido, tá? Vamos abrir esse parênteses. Você precisa ter um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável,
você precisa ter uma forma que seja prescrita em lei ou que não seja defesa, que não seja proibida por lei. Mas mais do que isso, você precisa emitir uma vontade que não esteja viciada. Se a tua vontade está viciada, esse negócio jurídico tem um defeito. Esse negócio jurídico, ele está viciado, ele tem um problema. Ele tem um vício no consentimento. Consentimento, vontade. A vontade de uma das partes, quiçá das duas, ela encontra um problema aqui. Portanto, esse negócio jurídico, apesar do que aparece escrito no artigo 104 do Código Civil, ele não é perfeitamente válido. E via de regra, nós teremos com isso a anulabilidade desse negócio jurídico. Nós teremos a possibilidade de anular, o que significa que não é obrigatório, o que significa que é passível de correção. A gente pode corrigir este negócio jurídico, eventualmente. Tem detalhezinho sobre isso? Tem. E eu vou falar com vocês lá no finalzinho da aula, que é uma coisa muito interessante. É uma coisa que pode ser tranquilamente cobrada na sua prova, não só porque ela aparece na lei, tá? Mas porque a gente tem enunciado do CJF sobre esse tema e ele expande aquilo que aparece na lei. Então você presta muita atenção, fica bem ligadinho, porque no finalzinho da aula eu vou dar essa dica para vocês, que tem muita chance de ser cobrada, porque, já falei, ela faz uma analogia entre o que está escrito na lei e isso aparece no enunciado do CJF. Pode ser uma coisa que a FGV tenha muita intenção de cobrar. Esse aqui é um tema que aparece bastante e eu vou fazer uma questão com 4 questões, na verdade, com vocês no final da aula, para vocês verem como isso é cobrado. Deixa eu já dar um spoiler. Como que isso aqui é cobrado? Ele, via de regra, a FGV, a sua prova, via de regra, não vai te cobrar o conceito definitivo. O que é isso? O que é aquilo? Não. A prova, ela vai trazer um caso e ela quer que você identifique, primeira coisa, qual é o vício de consentimento que aparece aqui? De qual de todos os tipos de vícios de consentimento que nós temos no Código Civil nós estamos falando nesse casinho? E vai trazer um texto lá para você. Um texto óbvio, que você sabe, grande, cheio de informações desnecessárias, para que você perca o seu tempo de prova. Você não vai cair nessa, você já vai estar acostumado com os exemplos, porque eu vou trabalhar uma aula inteirinha de exemplo com vocês. Para se cair na prova, vai cair muito parecido com o que eu estou falando. Vocês identificarem muito rápido qual é o vício de consentimento. Segunda coisa nesse tema que a FGV ama cobrar. Identifique o vício de consentimento, de acordo com o casinho que eu trouxe, verificar a anulabilidade, o prazo dessa anulabilidade. Também já vou dar spoiler. O artigo 178 do Código Civil traz pra gente que esse prazo é de 4 anos decadencial. O início da contagem desse prazo de 4 anos ele é diferenciado a depender do vício de consentimento que nós estejamos falando. E eu vou mostrar cada um para vocês. Sabendo disso tudo, já feita a nossa introdução sobre defeitos do negócio jurídico, vamos estudar um por um para vocês ficarem craques, sabendo tudinho e chegar na hora da prova arrasando nos vícios de consentimento. Ninguém mais vai enganar vocês, vai confundir vocês. Olha só, pessoal, vocês têm que abrir o código de vocês agora. Eu já estou lá no artigo 138 do Código Civil. Eu vou ler para vocês os artigos que forem de maior importância, tá? Abram o código de vocês comigo, acompanhem, sublinhem, façam as remissões necessárias para facilitar na hora que vocês estiverem estudando ou revisando o tema, tudo bem? Gente, quais são os vícios de consentimento, então, que nós temos? Primeiro, erro. Segundo, dolo. Terceiro, coação. Quarto, estado de perigo. Quinto, a lesão. Natália, e a simulação e a fraude contra credores? Calma. Em tese, a fraude contra credores, ela é tratada no código junto com o vício de consentimento, mas ela, assim como a simulação, ela representa um vício social. A gente não vai tratar de vício social hoje, porque o que é mais cobrado é isso aqui. Então não adianta eu ficar falando com vocês do que não é cobrado. Vocês têm que saber muito bem isso daqui, especialmente a diferença desses dois últimos. Estado de perigo e lesão é batata, confunde todo mundo. E vocês não vão errar mais. Tudo bem? Galera, vamos lá. Primeiro, nosso primeiro vício de consentimento, o erro. O erro ele aparece pra gente a partir do artigo 138 do Código Civil. Abre o seu Código Civil, joga este celular longe, depois você fala no WhatsApp com o boy, com o crush, com a gatinha, depois você fala. Depois, tudo bem? Aí você inclusive dá e fala, você sabe a diferença do estado de perigo e da lesão, querida? Depois você manda essa pra ela, tá? Ou pra ele, não sei.
Mas olha só, agora é abrir o código e prestar muita atenção, porque vai cair na sua prova. Erro. O que é o erro? Gente, o erro ele é simplesmente uma falsa percepção da realidade. A pessoa olha para aquela situação e ela sozinha, sem qualquer tipo de impulso de terceiros, aquele empurrãozinho que o terceiro dá, não, nada, ela vai sozinha, olha, e ela erra. Como assim, Natália? Presta atenção. Já ouviram falar da Romanel? A mulherada aí que está me assistindo deve conhecer. A Romanel, ela é uma loja que faz bijuterias. E são bijuterias muito bonitas. Bijuterias até boas, que parecem ouro. Mas não é ouro. É folheado. Via de regra é folheado, tá? Tem coisa que nem é folheado. Imagina que você está andando um dia numa rua e você vê numa loja um anelzinho lá e você não sabe que é da Romanel. Só que como ele é muito bem feito, ele tá lá super bem folheadinho, você acha que é de ouro. Você olha, vê o preço, porque a loja está cobrando um preço como se fosse de ouro, ainda que seja Romanel Bijuteria. Você olha e fala, caramba, gostei desse anelzinho, vou comprar. E você paga o valor acreditando que você está levando ouro por causa do valor que estava lá disposto na vitrine. Vem cá, a vendedora, o vendedor te falou, leva sim, é de ouro. Não, você não perguntou para ninguém se aquilo ali era de ouro. Você olhou, sozinho você teve uma falsa percepção quando você viu o valor, você achou que aquilo era o preço de ouro. Sem perguntar para ninguém, você levou, pagou. E você está acreditando que aquilo é ouro. Alguém te induziu ao erro? Não. Você sozinho teve uma falsa percepção da realidade. Você sozinho se colocou na situação de erro. Isso é o erro. O erro, assim como todos os vícios com sentimento que nós vamos falar hoje, gera a anulabilidade do negócio jurídico. Natália, todos os tipos de erro? Não. O erro, para gerar a anulabilidade do negócio jurídico, ele deve ser considerado como um erro essencial. O erro essencial, ele aparece para a gente no artigo 139 do Código Civil, erro substancial, que significa que é aquele erro de maior importância, de maior grandiosidade. Erro substancial, erro essencial. Artigo 139, seguinte redação. O erro será substancial quando ele traz 3 hipóteses nos 3 incisos da letra da lei. 1. Interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou alguma das qualidades deles essenciais. Exatamente o exemplo que eu dei para vocês do anel. Você achou que era ouro, você era uma bijuteria, você sozinho percebeu errado, e aí você comprou errado. Essencial é, porque vamos supor que você comprou aquilo ali achando que era ouro porque você tem alergia à bijuteria, você só podia usar ouro. Então você só comprou porque você sozinho achou que aquilo ali era ouro, embora não fosse. Você vai poder desfazer esse negócio jurídico? Vai. É um erro substancial, vai causar a anulabilidade dele. É um erro substancial quanto à natureza do objeto. Inciso 1 do artigo 139. Vamos continuar. Inciso 2, na segunda hipótese de erro substancial. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Pessoal, vocês conhecem, devem conhecer, eu imagino, um pintor muito famoso chamado Romero Brito. Tem uma galera que ama, tem uma galera que odeia e diz que é brega. Tudo bem? Você fica aí com a sua opinião. Se você quiser manifestar no chat, você pode também, se você acha que ele é brega ou que ele é top. Você escolhe aí o que você quer. Mas vem cá. Você resolveu colocar no seu apartamento uma figura sua. Você quer um quadro pintado seu, mas você não quer um quadro pintado tipo época de rainha, Dom Pedro, os caramba, que você tá lá no óleo assim parado olhando altivo, por exemplo. Não. Você quer você pintado estilo Romero Brito. E aí você está pesquisando na internet como você queria entrar em contato com o Romero Brito para que o Romero Brito fizesse o quê? O seu quadro de você mesmo. Acontece que você pesquisando no Google, você não percebeu que você acabou achando Romeiro Brito. Romeiro. Tem um I que vai fazer toda a diferença no nome dessa pessoa. O site dele não diz que ele é pintor, tudo mais, e você manda um e-mail para ele querendo saber o valor do quadro. Você está achando que é o Romero Brito, mas é o Romeiro. Ele nunca te falou que ele não era o Romero Brito, ele nunca disse que ele era o Romero Brito. Você sozinho estava falando com o Romeiro Brito, acreditando que era o Romero. Gente, tem um erro essencial contra a pessoa? Sim, óbvio. O trabalho de fazer um quadro, esse trabalho do pintor é infungível, só ele. Você queria Romero Brito, você não queria o Romeiro Brito. Então vejam só, vai entrar aí no 139, os dois vai, porque é um erro substancial, um erro essencial, porque você queria contratar uma pessoa completamente diferente.
E você sozinho, erro de digitação, bateu lá o dedo no i, saiu Romeiro Brito. E você contratou Romeiro Brito, querendo contratar Romero. Tudo bem? Erro para gerar anulabilidade desse negócio. Inciso 3, do 139. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Natália, eu não entendi nada. O que você acabou de dizer no inciso 3? Presta atenção. Ele tem realmente uma redação meio truncada, mas o objetivo dele, ainda que meio truncado, é te dizer o seguinte: presta atenção, se você está tentando fraudar a lei só porque você se arrependeu desse negócio jurídico, não vem não. Não tenta usar isso aqui como artifício. A questão é, você não sabia que alguma coisa, por exemplo, era proibida. Você resolve comprar um termogênico num site dos Estados Unidos. Aí você compra e você não tinha se ligado que no dia anterior tinha saído um decreto da ANS dizendo que a substância que estava naquele termogênico era proibida no Brasil. Você está querendo fraudar a lei quando você tenta a anulabilidade desse negócio jurídico que você tinha feito? Não! Você agiu em erro substancial. Você comprou porque acreditava ser permitido. E aí você descobre que aquilo ali não era, que não vai entrar no Brasil. Preste atenção. Não pode ter qualquer intenção de fraudar a lei. Não pode ser artifício para isso. Ele fala muito claramente, ó, não implicando recusa à aplicação da lei. Você não está querendo dar uma de espertinho. Você realmente errou. E esse erro é substancial porque ele faz aquele negócio jurídico não ser nada interessante para você. Você vai pagar o preço, o negócio vai ficar retido. Você nunca vai poder ver aquilo. Tudo bem? Isso é o erro. É uma falsa percepção da realidade que a própria pessoa se coloca. Ninguém faz aquilo ali por ela, ninguém induz ela a errar. É ela sozinha. Agora, olha só. E o erro de cálculo? Imagina que você comprou uma televisão 50 polegadas, curva, incrível, maravilhosa, 4K. Que televisão! R$5.000. E aí você resolveu parcelar. Você foi lá nas lojas americanas, resolveu parcelar a televisão que você comprou, só que você ia fazer em 10 vezes de R$500. Tranquilo? 5.000, 10 vezes 500, fechou a conta. O que aconteceu? Na hora, saiu um erro de cálculo e você não reparou. Saiu 5 vezes de 509. Gente, vai gerar a anulabilidade do negócio jurídico esse erro de cálculo? Ou então, ele fez isso, ainda que ele tenha colocado 5 vezes, 10 vezes de R$500 e no final deu total 5.029. O erro de cálculo, ele gera a anulabilidade do negócio jurídico. Portanto, ele poderia ser considerado um erro substancial. Galera, erro de cálculo não traz a anulabilidade do negócio jurídico. Isso aparece no próprio Código Civil. Olha lá comigo, o artigo 143 do Código Civil. Abre teu código, joga esse celular longe, fecha essa aba da Netflix, que senão eu vou começar a dar spoiler de Stranger Things aqui. Entendeu? A segunda temporada tá bombástica, eu vou começar a contar coisa aqui pra vocês do mundo invertido. Vocês não vão gostar de saber, então solta essa aba da Netflix, foca. 143. Galera, o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Vai refazer o cálculo. Você continua querendo comprar aquela televisão de R$5.000, Plus, 50 polegadas, 4K, não continua? Refaz o cálculo, lojas americanas, tá errado isso aqui. O simples erro de cálculo, ele não gera a anulabilidade do negócio jurídico. Então, quando você estiver olhando o 139, estudando o erro substancial, faz uma menção ao 143. Uma menção que diz que é o oposto, tá? Se lembrar disso, não é a mesma coisa. Enquanto o 139 gera anulabilidade, o 143 que traz o erro de cálculo não permite a anulabilidade do negócio jurídico. Tudo bem? Vamos então agora para o nosso segundo vício de consentimento, o famoso dolo. Lembrem que eu acabei de falar com vocês que o erro é quando a pessoa sozinha, sem qualquer intervenção de um terceiro, tem uma falsa percepção da realidade. O dolo é o oposto disso. O dolo é o terceiro fazendo essa falsa percepção da realidade na pessoa. Imagina, você entrou numa loja para comprar uma carteira. Aí você pergunta assim para o vendedor: é de couro? Porque você está na dúvida se aquilo ali é couro de verdade ou couro sintético, tá? Aí você queria comprar uma de couro de verdade. Ele fala assim pra você: é de couro. Você fala: é de couro de verdade? Aí ele fala: é de couro de verdade. E ele sabe que aquilo ali é couro sintético. Isso é o dolo? Sim, isso é o dolo. O dolo, gente,
ele aparece pra gente no artigo 145. E o artigo 145, ele não traz qualquer definição sobre a figura do dolo. Olha só a letra do 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando esta for a sua causa. Simples, a gente sabia disso tudo, caramba. Natália já escreveu aqui pra gente. Dolo é um vício de consentimento, portanto anulável. O 145 ele não tá te dando nenhuma dica do que vem a ser o dolo. Mas tranquilo, fica cá um pequeno gafanhoto que eu vou te explicar. Você já entendeu? Então, que é quando uma pessoa te induz ao erro. É o oposto disso aqui, porque isso aqui você entra sozinho. Aqui não. Outra situação, você vai comprar um carro de uma pessoa que você achou vendendo na OLX, tá? Em momento algum, a pessoa te responde. Na verdade, em momento algum ela coloca na descrição se aquele carro é flex. E você só tem interesse em comprar um carro flex. Aí você vai lá pessoalmente, encontra o vendedor, olha o carro e fala, esse carro é flex? O vendedor, doido pra se livrar daquela bugiganga que tá lotando a garagem dele, que tem que pagar IPVA, segura, essas porcaria toda, fala, é flex? Que flex esse carro? Incrivelmente flex. Minha filha, você botar, sei lá, água nessa porcaria, esse carro anda. Gente, o vendedor tá te induzindo ao erro, tá? Ele tem dolo nisso? Tem. E é óbvio que se a pessoa tá te enganando, você vai poder anular isso aqui. Olha a má fé da outra pessoa, olha a má fé da outra parte envolvida. Não é justo que você, que foi induzido ao erro por outra parte, seja obrigado a ficar com aquele negócio jurídico lá feito. Você pode anular. Então preste atenção. Enquanto aqui você entra sozinho de gaiato no navio, aqui te empurram naquele navio. Te jogam lá, vai lá, meu filho. E olha só, o dolo, eu só dei exemplo para vocês de um dolo acontecendo de maneira ativa. Ou seja, a outra parte chegou e falou, beleza, é isso aí mesmo que tu queria, pô, é. A pessoa mentiu para você. É possível que a gente tenha um dolo por omissão. Você pergunta para a pessoa se o carro é flex, você diz que só tem interesse em comprar se o carro for flex, a pessoa não te responde nada. Você está imaginando que ela está concordando. Não. O dolo por omissão, assim como o dolo por comissão, por ação, ele também gera a anulabilidade do negócio jurídico. Não faz diferença se a parte que te induziu ao erro falou ou ficou caladinha para deixar você errar mesmo. É dolo. Ela tá de má fé. Ela tá querendo te ferrar nesse negócio jurídico. Você vai poder anular. Agora vem cá. Tem um ponto muito interessante, um detalhezinho no dolo, que eu acho que também é muito passível de ser cobrado pela FGV na tua prova. O dolo bilateral ou dolo recíproco. Gente, o que é isso? Vocês já devem estar imaginando pelo nome. O dolo bilateral ou o dolo recíproco acontece quando as duas partes que estão interessadas em fazer aquele negócio jurídico, uma quer ferrar a outra. A pessoa fala assim, é flex, a gente estava trocando. Eu estava dando a minha moto, eu estava pegando um carro. Aí a pessoa fala assim, tem quantas cilindradas mesmo? Porque eu só quero comprar uma moto de tantas cilindradas. Tem muito mais do que isso aí. E eu que quero pegar o carro e falo, é flex? Não era flex. E a outra parte vai me dizer, é super flex. Incrível, maravilhoso isso daí. Pode levar. Você percebe que as duas partes estão tentando se aproveitar uma da outra? Que há uma fé recíproca? As duas partes estão de má fé ali. As duas estão tentando se dar bem nesse negócio jurídico. Vai ter a anulabilidade? Não. Olha só o que diz a lei para a gente. Artigo 150 do Código Civil. Abre aí. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Quando a gente permite a anulabilidade do negócio jurídico, é porque tinha uma parte de boa-fé. E não é justo que essa parte que estava de boa-fé se ferre. Ou porque ela caiu sozinha no gaiato, caiu de gaiato lá, ou porque ela foi induzida por outra pessoa a fazer aquilo. Não é justo. Mas aqui os dois estavam mancando espertinho. Então o artigo 150, ele meio que lava as mãos, fala, vem cá, os dois não estavam de má fé? Os dois não queriam se aproveitar? A minha sanção legal é, vocês vão manter esse negócio jurídico. Eu vou ficar com um carro que não era flex, já que na verdade eu estava tentando enrolar a outra parte, e a outra parte que estava tentando me enrolar vai ficar com a moto com menos cilindradas. A não ser que, é claro, as duas partes acordem entre si em resolver esse problema. Não, devolve, eu fico com a minha moto, você fica com o seu carro, tudo bem. Mas juridicamente, se for procurar amparo legal, só parar no judiciário, não tem o que fazer. Não há anulabilidade, um dolo recíproco. As pessoas não sabem disso.
tudo bem? O direito não pode ficar tutelando má fé, tá? E se você permitisse a anulabilidade quando as duas partes estavam de má fé, você estava quase que ajudando isso. Então, isso não é admitido, tá? Nada de dolo recíproco. Não há anulabilidade no dolo recíproco ou bilateral. Vamos continuar. Acho que vocês já conseguiram perceber o dolo. A coação, galera, vocês acham que essa coação que eu tô falando com vocês é uma coação absoluta ou é uma coação relativa? O que é a coação absoluta? O que é a coação relativa? Gente, coação absoluta é a vis absoluta, é a coação física. Coação relativa é a coação moral, é a coação psicológica. Qual é a coação que gera um vício de consentimento, permitindo a anulabilidade do negócio jurídico? Coação absoluta ou coação relativa, gente? Coação relativa. A coação absoluta, a vis absoluta, a coação física, entra aqui, ó, campo da existência. Se você não queria assinar aquele contrato e a outra parte segura a tua mão, fala, você vai assinar, e ela segurando a tua mão assina aquele contrato, gente, você nem emitiu vontade. Não é que você emitiu uma vontade viciada. Não era a sua mão escrevendo, não era a sua vontade. Era a mão da outra pessoa segurando a sua e forçando a sua assinatura. Percebem a diferença? O vício aqui é muito além do vício de consentimento. É tão grave, a coação é física, a coação é absoluta, que o negócio jurídico sequer chega a existir. Vocês não vão encontrar isso no código, porque como eu já falei lá no comecinho da aula, se você chegou um pouquinho atrasado, não existe no nosso Código Civil de 2002, na lei, escrito bonitinho, expresso lá para vocês, alguma tratativa sobre a existência. Não fala. Nosso código, ele trata desses dois campos, tá? Embora inegável que exista existência, afinal, eu estou trazendo um exemplo para vocês da coação física que demonstra a inexistência do negócio jurídico. Ele morre aqui, no primeiro degrau da escada pontiana. Ele não tem nem como ser considerado inválido porque ele não existe. A coação foi física, a sua vontade, ela não foi exprimida. Aqui, você exprimiu a sua vontade com vício, com viciada, gerando aquele defeito, você estava... Enfim, aqui não, na coação física não. Você nem exprime vontade alguma. A pessoa vai lá e assina por você, assina no seu lugar, segura a sua mão e assina, tudo bem? Agora, olha só. Então, vamos lá. Já entendi. Se a coação física, coação absoluta, gera existência, o vício de consentimento é a coação relativa. É a coação psicológica, é a coação moral. Tudo bem? Agora, olha só. Como que se dá isso? Gente, a coação, existe uma série de requisitos para que ela realmente seja formada. Não é qualquer coisa que configura uma coação moral, uma coação psicológica. Imagina, você que está me assistindo aí agora, você que não é assinante do Master ainda. Se você não assinar agora, assim que terminar a aula, eu vou aí na tua casa e vou botar fogo na tua casa. Gente, isso é uma coação? Se você comprar o Master agora, você está comprando porque eu te coagi? Não, não está, porque você está comprando porque é um curso fantástico, tenho certeza. Olha só, não é qualquer tipo de ameaça que vai configurar uma coação. De acordo com o artigo 151 do Código Civil, mais uma vez, joga esse celular fora, senão, não sei, deixa eu ver, de onde que eu vou trazer spoiler para vocês? Qual série que vocês gostam de ver? Eu tô aqui pensando, depois vocês me mandam aí no chat que eu vou dizer para vocês de onde que eu vou te dar spoiler. Olha só, a coação, para que ela seja efetivamente considerada uma coação psicológica, uma coação moral, a ponto de configurar um vício de consentimento, gerando a anulabilidade do negócio jurídico porque ele tem um defeito, ela precisa ser o seguinte: a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente considerável à sua pessoa, sua família ou seus bens. Ela tem que ser possível, ela tem que ser séria, ela tem que ser grave. Se eu falo para você, compra o Master agora, senão eu vou botar fogo na tua casa. Gente, primeiro que eu não sei onde você mora, né? Segundo, talvez eu tenha que pegar um avião para ir botar fogo na sua casa. Vocês acham que faz sentido isso? Gente, isso não faz qualquer sentido. Agora, se alguém vira para você, sério, com uma arma e fala assim, olha, assina este contrato passando um apartamento pro meu nome, senão eu vou te matar.
Gente, isso é uma coação moral, uma coação psicológica. Tudo bem? Outra coisa que é possível, presta atenção, a coação não diz respeito só a mim, só a pessoa que está sendo coagida. A coação, ela pode dizer respeito a outras pessoas que estão sendo ameaçadas. Ele fala no 151, sua pessoa, a própria pessoa, a família ou a seus bens. Só que tem que ter uma proporcionalidade nesses bens, tá? Não adianta você falar assim, olha, passa o apartamento pro meu nome, senão eu quebro sua bicicleta. Cara, quebra minha bicicleta, não vou passar um imóvel pro seu nome. Gente, se você fizer isso, desculpa, tá? Não vou falar para não ofender ninguém. Tá louco, gente, não tem como. Preste atenção no valor dos bens. Para configurar uma coação efetiva lá no 151 do Código Civil, é preciso que o bem ameaçado seja de maior valor. Por exemplo, a tua vida em relação ao apartamento. Tudo bem? Não adianta falar, bota o apartamento no meu nome, senão quebra essa bicicleta aqui inteirinha. Vou quebrar teu skate, teu patinete. Tá, quebra. O imóvel custa sei lá quantos mil, depende de onde você mora, tá? Aqui no Rio de Janeiro é uma coisa absurda, dá pra comprar um palácio em algum outro lugar. Gente, quebra a bicicleta, pelo amor de Deus, dá piti aí, mas quebra essa porcaria, não vou passar o apartamento. Tudo bem? Cuidado com a coação. Essa coação, ela precisa ter um grau de seriedade, ela precisa ser possível e ela tem que mexer com os valores quando a gente estiver falando de bens, tá? Olha só, gente. Então, coação, vocês já entenderam como é que é o negócio. Outro detalhezinho aqui, vejam só. Parágrafo único do artigo 151, ele fala o seguinte. Se disser a respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Isso porque o caput do artigo 151, ele fala para a própria pessoa, sua família, os seus bens. Então, olha só, se é um amigo de infância teu, se a pessoa falou, olha, assina esse contrato ou eu mato o teu amigo de infância, o juiz provavelmente vai deferir, tá? Então, presta atenção. A coação, ela tem muito detalhezinho. Não é qualquer coisa. Tem que ser uma ameaça séria, tem que ser uma parada grave para algumas pessoas específicas, ainda que essas pessoas não estejam tão bem delineadas por causa do parágrafo único do artigo 151 que eu acabei de falar com vocês. Tranquilo? Olha só o que é mais que a gente tem para falar sobre a coação. O que não vai configurar a coação? Seguinte, quando você vira para alguém, faz uma ameaça entre muitas aspas. Vamos supor quem é que está aqui no chat comigo. O Carlos Atílio Machado, que gosta de Stranger Things, bagulhos estranhos, segundo ele. Ele fez um contrato comigo e ele não me pagou. Eu vendi uma moto para ele. Tô sem criatividade para objetos hoje. Vendi uma moto para ele. E ele não me pagou. Aí eu chego aqui e falo, Carlos Atílio, se tu não me paga essa moto, eu vou te processar. Gente, tem coação nisso aqui? Presta atenção no que configura a coação. Tem que ser uma ameaça de uma coisa séria. Tem que ser uma ameaça injusta. Se eu falo para a pessoa que está me devendo que eu vou processá-la para que ela me pague, ela não pode querer anular o negócio jurídico dizendo que eu estou constrangendo ela. Eu não estou ameaçando, olha, ou você me paga ou eu te mato. Peraí. Se eu estou falando, ou você me paga ou eu vou te processar, isso não é injusto. Não há coação neste caso. Então fiquem de olho, porque existem vários detalhezinhos na coação que podem acabar te dando uma enrolada. E falando aqui da coação relativa, vocês já sabem que é uma coação moral ou uma coação psicológica. Próximo vício de consentimento, nós temos que falar do estado de perigo. O estado de perigo é fantástico. A FGV ama o estado de perigo e a sua obrigação neste momento é ficar craque, ficar fera, nota 10 em estado de perigo. Vem cá, o que é o estado de perigo? Ele aparece pra gente no artigo 156 do Código Civil. Abre aí o 156. Ele traz pra gente os 3 requisitos para que nós tenhamos a configuração do estado de perigo. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido de necessidade de salvar sua pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. 3 requisitos. O primeiro deles, você tem que estar premido de necessidade,
estado de necessidade, ou porque você quer se salvar, ou porque você quer salvar uma pessoa da sua família, um amigo muito próximo. Não importa. Salvar, premido da necessidade, porque você quer salvar alguém. Estado de necessidade. Gente, isso tem a ver com saúde ou vida. Os casos de estado de necessidade, normalmente tem alguém que ou vai morrer ou tem uma doença muito grave, uma parada muito séria. Então, presta atenção nisso, a diquinha do estado de necessidade tem a ver com saúde, de estado de necessidade com estado de perigo, é estar premido de necessidade por algo relacionado à saúde ou vida. É isso. Primeiro requisito do nosso estado de perigo é esse. O segundo requisito, ele fala pra gente de grave dano conhecido pela outra parte. Conhecido. Não existe estado de perigo. Não tem como você alegar a anulabilidade do negócio jurídico se a outra parte não conhece o teu problema. Ela tem que estar querendo se aproveitar disso. Ela tem que conhecer. Terceiro requisito, assume uma obrigação excessivamente onerosa. Excessivamente onerosa. O valor está muito fora do padrão. Se for um pouquinho fora do padrão, não tem como. Preste atenção nos exemplos para você ver como é que não vai ter os 3 requisitos. Você descobre que teu filho está com uma doença muito grave e que precisa fazer uma cirurgia ainda nesta semana, com muita urgência, que senão vai morrer. Teu filho vai morrer se teu filho não fizer essa cirurgia ainda nesta semana. Hoje é quarta, você tem até sexta para pagar a cirurgia, tá? A cirurgia custa 20 mil reais. O teu carro que está lá parado na tua garagem custa 50 mil reais. Carro, 50 mil. Cirurgia do meu filho, para salvar a vida do meu filho, 20 mil. Então, presta atenção. Você está premido na necessidade de salvar alguém? Porra, sem dúvida. Você quer salvar a vida do teu filho. Tudo bem? Aí você está subindo no elevador, malzão, coçando a cabeça, chorando. Porra, teu filho tá mal. Teu vizinho fala, o que houve, fulano? O que tá acontecendo? Você fala, pô, meu filho tá malzão no hospital. Estou desesperado para vender o meu carro, que custa 50 mil. Eu quero vender esse carro para pagar a cirurgia do meu filho. Aí teu vizinho vai olhar e falar, quanto é a cirurgia? Aí você, pô, 20 mil. Aí pergunta, quanto vale o carro? Você, 50 mil. Fala, eu pago 20 mil agora. Vem cá, teu vizinho conhecia da tua situação? Sim, você contou pra ele mal, pra quem você estava chorando, contou pra ele a situação do teu filho. A obrigação a que você está submetendo, ela está excessivamente generosa? Óbvio, menos 50% do valor. 50% seria 25 mil. E aí você vende o teu carro pro teu vizinho. Então, olha só. Você estava premido na necessidade de salvar o seu filho. A outra parte conhecia a tua necessidade. Conhecia que você estava agindo quase que em estado de perigo, tá? Ainda que não conheça o termo técnico. Por último, com isso você se submeteu a uma obrigação excessivamente onerosa. Você vai poder anular esse negócio jurídico depois que você salvar seu filho? Pô, claro que sim. Aquele carro não vale 20 mil. Aqui tem o detalhe que eu falei no comecinho da aula, se você estava me acompanhando. Aqui tem enunciado do CJF que se a FGV cobrar, ela vai arrebentar uma galera. A letra da lei, o artigo 156, fala pra gente só isso, que é a anulabilidade. Tem detalhe aqui. Eu vou botar asterisco, porque no final eu vou falar pra vocês. Só vou dar uma dica, tá? Enunciado do CJF. Tudo bem? Pela letra da lei. Quando você se deparar com essa situação, você vai entrar em anulabilidade. Você vai poder desfazer aquele negócio jurídico. Afinal, não é justo. Teu carro vale 50 mil, teu vizinho se aproveitando da situação pagou menos 50% do valor, porque sabia que você estava desesperado tentando salvar a vida do teu filho, ele conhecia isso. Tem que ter os 3 requisitos para ser estado de perigo. Precisa dos 3 requisitos do artigo 156. Se não tiver, não é. Tudo bem? Outra situação, vou trazer para vocês na questão, vocês vão ver como é que é muito claro. Não esqueçam, tem a ver com saúde, tem a ver com vida. Premido da necessidade de salvar sua pessoa de sua família. Estado de necessidade, desespero, tudo bem? Além disso, outra parte tem que conhecer. Imagina, o oposto, tá? O oposto da situação. Você entrou no elevador, não contou para o seu vizinho que seu filho estava mal. Você só entrou no elevador e falou, você quer comprar meu carro? De 50 mil eu tô vendendo por 20 mil. O teu vizinho fala, claro, negoção.
Ele não sabia em momento algum da situação do teu filho, ele não conhecia a tua situação. E aí você vende para ele o carro por 20 mil, em vez de 50 mil, e paga a cirurgia do teu filho. Teu vizinho não conhecia. Tem anulabilidade? Não. Só tem 2 dos 3 requisitos. Você estava premido de necessidade, você estava desesperado para salvar o seu filho, a obrigação é excessivamente generosa, mas cadê o daqui do meio? A outra parte não conhecia. Não é estado de perigo se não tiver os 3. Por último, a lesão, que é muito confundida com o estado de perigo. A lesão ela aparece no artigo 157. Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Gente, você reparou que tem 2 coisas muito parecidas? Você tem uma pessoa desesperada e você tem uma obrigação excessivamente generosa. Não tem a questão do conhecimento do meio, isso é irrelevante. Se a parte conhece, se a parte não conhece que você está desesperado, irrelevante, tá? Só que aqui, na lesão, não há qualquer referência a uma questão de saúde, a uma questão de vida. Não é isso. Dá 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo. Você ganhou uma viagem para Tailândia. Você vai passar 15 dias na Tailândia porque você foi sorteado num concurso e tal. E aí você tá saindo de casa de madrugada, porque você tinha que pegar seu voo cedinho, mas como era viagem internacional, você queria despachar suas malas com uma certa tranquilidade, mimimi. E aí você resolve sair de casa bem mais cedo. Na hora que você tenta abrir a porta, você não consegue. Quebrou. A partezinha ali da chave, do controlezinho da chave, quebrou. Você fala, caraca, e agora? São 3 horas da madrugada, como é que eu vou fazer isso? Você liga para um chaveiro, não te atende. Liga para o 2, não te atende. Liga para o 3, fala assim, vou. Vou sim, chegou em 10 minutos, só que vai custar 4 mil reais. Peraí. Gente, para um chaveiro abrir uma porta custa 4 mil reais, via de regra? Não. Vamos dizer que esse serviço custasse 400 reais. 10% do valor que te foi cobrado. Vem cá. Indiferente se ele conhecia, se o chaveiro sabia, que você estava desesperado para ir viajar, que você não queria perder a viagem para a Tailândia, tá? Indiferente. Por inexperiência ou porque você estava sob premente necessidade, como diz o artigo 157, você se submeteu a uma prestação excessivamente generosa em relação à atividade de outra parte, sem dúvida. Você estava tão desesperado para sair de casa, você falou, pago 4 mil reais, traz a maquininha de cartão, pago. Você queria ir embora. Porque se você parar para pensar, a viagem para a Tailândia vai dar bem mais caro que 4 mil reais. Você submeteu aquilo. Indiferente se o chaveiro sabia da tua situação ou não. Este negócio jurídico é anulável? Em tese é. Já vou explicar para vocês porque isso tem relação com isso daqui, que eu deixei para falar do CJF. Agora vem cá, outro exemplo. Você está andando aqui no Rio de Janeiro, de carro, Rio de Janeiro, essa cidade tão segura, né, com a sensação de segurança, nunca tem tiroteio, nunca tem assalto, nunca tem arrastão. Um oásis aqui, que é o Rio de Janeiro, fura o pneu do teu carro, você não faz ideia de como troca essa porcaria. Você não sabe. Você para num lugar perigoso, numa estrada deserta, perigosa, e fica lá com o pneu solto, sem saber como trocar aquela porcaria. Você até tentou tirar o macaco ali, botar ele para funcionar, subir o carro, desastre, não conseguiu nem soltar a porquinha lá do pneu. Gente, você liga pro seguro. Oi, tô aqui e tal, não sei o que fazer. Ah, pode deixar, senhora, a gente chega aí em 60 minutos. Aí você começa, vou ficar 1 hora parado aqui. E aí, e agora? Isso, assim que você desliga o telefone, para um carro atrás de você. Fala, pô, problema aí no pneu? Pô, sou mecânico, cara, tô acostumada a fazer isso. Ah, é? Beleza, quanto que você me cobra pra me ajudar? Ah, eu te cobro R$2.500. Gente! É esse o preço pra trocar um pneu? Não. Mas vem cá, você tava ali por inexperiência, premido por necessidade? Tava. Ou porque você não sabia qual era o valor, você não sabia mesmo se era 2.500, ou estava desesperado, com medo de morrer. E aí? Você pagou essa obrigação excessivamente generosa? Pagou. E agora? Gera anulabilidade? Em tese, sim. O artigo 157, parágrafo 2º,
ele traz um detalhe muito importante pra gente. É hora de você pegar sua marca-texto amarela, sua caneta vermelha, seu adesivo de estrelinha, seu unicórnio saltitante e colocar no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Civil. Este artigo tem cheiro de que cai na prova. Desculpa, esse dispositivo, que é o parágrafo 2º. Tem cheirinho de que vai cair na sua prova. Cheiro, cara, cor, tudo. Marcou o parágrafo 2º? Olha o que ele diz. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. O que isso significa, Natália? Simples. Em vez de você ajuizar uma ação contra o chaveiro, contra o fulaninho lá que te cobrou R$ 2.500 para trocar um pneu, uma ação para anular este negócio jurídico, você coloca lá a sua ação, faz a sua petição inicial, você demanda, tendo como pedido para reequilibrar os valores do contrato. Ou seja, não era 4.000 aquilo, a chave. Não era. Tua porta custava R$ 400 o trabalho. Não era R$ 2.500 a troca do pneu, era 250. Teu pedido vai ser, eu quero pagar o valor correto. Não precisa anular este negócio jurídico. O chaveiro foi na minha casa, ele teve um trabalho. O borracheiro lá, o mecânico, ele trocou o meu pneu. Ele teve um trabalho, só que eu quero pagar para esta pessoa o valor correto da prestação daquele serviço. Eu não quero me submeter a uma obrigação excessivamente onerosa, porque eu era inexperiente ou porque eu estava premido por necessidade, como aparece no caput do 157. Você vai pedir uma reavaliação daquele valor. Olha, eu quero de devolução, paguei 4.000, era 400, quero 3.600 de volta. Paguei 2.500, era 250, quero 2.250 de volta. Fica com o seu dinheiro, chaveiro, mecânico, que você fez um trabalho, mas fica com o valor correto. Não fica com o que você tentou se aproveitar de mim. O parágrafo 2º do artigo 157 ele é esquecido, porque todo mundo lembra só da anulabilidade. Mas as pessoas não lembram que no caso da lesão, você pode ajuizar uma demanda apenas para pedir que a sua obrigação receba o valor correto dela, tudo bem? Não é isso que vai acontecer aqui, não é anulabilidade. Você vai entrar aqui numa coisa muito simples. Eu quero que a minha obrigação, que antes era excessiva, deixe de ser excessiva, tudo bem? Então, olha só. Vê aqui o chat, tá tranquilo. Olha só. O macete que eu falei para vocês que ia ter um detalhe muito maneiro, tá aqui. CJF. Quando a gente lê o parágrafo 2º do artigo 157, ele só diz respeito à lesão. Ele não fala em momento algum do estado de perigo. O CJF no enunciado 148, vou botar aqui para vocês. Enunciado 148 falou o seguinte: ei, pega o parágrafo 2º do artigo 157, que fala da lesão, joga para o estado de perigo. No estado de perigo, você que tinha recebido apenas 20.000 pelo carro que tu vendeu pro teu vizinho, vai pedir os 30.000 que estão faltando. Você vai pedir a complementação daquele valor. Ou, se ele não quiser, a gente vai anular esse negócio jurídico, eu vou ficar com o meu carro de volta. Tudo bem? O enunciado 148 do CJF permite a aplicação por analogia do parágrafo 2º do artigo 157, que dizia respeito à lesão, aos casos de estado de perigo. É isso. Simples assim. Mas cuidado, porque as pessoas não sabem disso. No que diz respeito, então, agora ao prazo, gente, o prazo aparece pra gente no artigo 178. Olha só. 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, contando, no caso da coação, no dia em que ela cessar. Gente, não tem como eu contar 4 anos do dia que eu fiz o negócio jurídico. Eu não sei quando essa coação vai acabar. Eu não sei até quando eu vou estar sendo ameaçado. Quando esta ameaça, quando esta coação cessar, eu vou começar a contar os 4 anos. Tem 4 anos para falar, ei, desfaz isso, pelo amor de Deus. Eu estava sendo coagido. Tudo bem? Logo em seguida, inciso 2. No erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão
do dia em que se realizou o negócio jurídico. Estava viciado desde aquele momento e não tem por que ficar contando depois. 4 anos a partir dali. Os atos incapazes do dia em que cessar a incapacidade. É outra história. Gente, o prazo é decadencial. Tudo bem? Aparece no artigo 178. Não tem erro. Então, aqui, espera terminar a coação nos demais do dia em que foi feito o negócio jurídico. Para terminar, rapidinho, deixa eu botar para vocês as nossas questões. Olha aí no slide comigo, 1 minutinho. Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal súbito, que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto mais próximo, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvar o Eliseu. Um passageiro ofereceu os seus conhecimentos médicos para atender o Eliseu, mas demandou um pagamento bastante superior ao valor de mercado, sob a alegação de que se encontrava de férias. Os termos do passageiro foram prontamente atendidos por Eliseu. Recuperado o mal que o atingiu, para evitar a cobrança dos valores avançados, Eliseu pode pretender a anulação do acordo firmado com outro passageiro alegando erro dolo, coação e estado de perigo. Volta aqui comigo. É a vida dele. Ele estava desesperado para salvar a própria vida dele e ele aceitou uma obrigação excessivamente generosa. Olha o gabarito lá no slide. Gente, não tem erro. Estado de perigo. Volta aqui comigo. Percebam que ele fala em anulabilidade do negócio jurídico, tá? Ele pode pretender a anulação, é isso que está no enunciado. Mas você sabe que ele poderia pedir apenas para ter pagado o valor correto, pedindo para reaver a diferença do valor que ele pagou em excesso. Porque o enunciado 148 do CJF me permite aplicar o parágrafo 2º do artigo 157, que diz respeito apenas à lesão, mas que você está usando para o estado de perigo. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão 2. Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um lugar para morar. José, percebendo o desconhecimento de Bernardo sobre os valores dos aluguéis do Rio de Janeiro, lhe oferece um quarto por R$500. Pagando com dificuldade o aluguel do quarto, ao conversar com os vizinhos, Bernardo descobre que ninguém paga mais do que R$200 por um quarto naquela região. Sentindo-se injustiçado, procura um advogado. Sobre o caso narrado, com base no Código Civil, assinale a afirmativa correta. A. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão se José não concordar com a redução do proveito ou com a oferta de suplemento suficiente. B. O negócio jurídico será nulo em virtude da ilicitude do objeto. C. O negócio jurídico poderá ser anulado por coação em razão da indução de Bernardo a erro. D. O negócio jurídico poderá ser anulado por erro, eis que este foi a causa determinante do negócio. Volta aqui comigo, gente. Vem cá. Ele não tinha noção dos valores, então ele estava agindo em ignorância, certo? Por inexperiência. E ele submeteu uma prestação excessivamente generosa. Gente, 2 requisitos. Olha lá o gabarito comigo. A alternativa A é a correta. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão se José não concordar com a redução do proveito ou com a oferta de suplemento suficiente. Volta aqui comigo. Presta atenção. A FGV ama a diferença entre esses dois. Eu vou só botar aqui para vocês não esquecerem da importância do artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil, que também tem relação aqui com o enunciado 148 CJF. Vou ficar aqui no cantinho para você tirar um print maneiro, pra vocês lembrarem deste tema. E, galera, é o fim da monitoria de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre vícios, sobre os vícios com sentimento, sobre o nosso defeito do negócio jurídico, todos os nossos defeitos do negócio jurídico, claro, referentes aos vícios com sentimento, que vocês tenham relembrado um pouquinho da escada pontiana. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí no chatzinho que eu vou responder e também podem me mandar lá pelas redes sociais, beleza? Um prazer estar com vocês, um resto excelente de semana, muito bons estudos e uma excelente prova no dia 19. Um beijão e até mais, galera!